Olá, telespectador da TV Câmara. Hoje no Lente Aberta eu converso com o vereador Edson Souza, que está em seu terceiro mandato. O vereador certamente tem muito para nos contar. Vereador Edson, seja bem-vindo ao Lente Aberta. Muito obrigado, Zé Wander. Em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns por esse novo espaço cultural e psicossocial da TV regional. E você, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito humano e pelo seu caráter e sua competência técnica. Felicidade nesse novo espaço que está bombando, né? Como diz assim a gíria, em Divinópolis, por essa nova forma informativa sobre o comportamento e a conduta dos homens públicos. Muito obrigado. Vereador, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história, que o senhor contasse para a gente um pouco da sua história pessoal. Igual o senhor já disse aqui na Câmara, e até em plenário, que o senhor veio de uma infância sofrida. Conta para a gente assim. Zé Wander, eu nasci aqui em Divinópolis, aqui no bairro Porto Velho, na rua Fernão Dias, 863. Sou de uma família de 11 filhos, 9 vivos e 2 mortos. E comecei, por exemplo, a trabalhar desde menino, né, catando garrafa, esterco, passando escovão nas casas das pessoas, vendia couve, cebolinha. Aos 10 anos, eu saí nas casas buscando o resto de alimento. Papai criava porco. Naquela época, a vigilância sanitária não era tão consciente igual é hoje. Você poderia criar um porquinho para ajudar no sustento da família. Buscava resto de alimento nas casas. Aos 10 anos, eu acordava de madrugada para vender pão na rua, né? Trabalhando na lavanderia Mendes, trabalhei na Painhas, trabalhei na Doutamar, trabalhei na Boca do Forno, tive uma cegueira temporária, por um acidente que eu tive na cidade do São João, e trabalhei na rede ferroviária, entrei como auxiliar de mecânico, e tive a oportunidade de chegar ao posto de assessor do superintendente de Minas Gerais. Sou casado com a querida Jacira, essa figura querida por toda Divinópolis, né? Jacira é um amor de pessoa, uma pessoa conhecida por todos. Tem 2 filhos que são um presente de Deus. Deus me deu vários presentes na vida. O Matheus, que é uma pessoa querida, trabalha na Caixa Econômica Federal. O André, que é um amor de pessoa querida e é médico. E minha vida é uma vida abençoada. Se a minha vida terminasse hoje, eu só teria um tempo de falar a Deus obrigado por tudo que Ele me deu, a família que Ele me deu, a saúde, enfim. Eu sou grato com a vida. A vida para mim foi muito boa. Vereador, o senhor que trouxe aqui para o plenário o sonho, o discurso, assim, o sonho filosófico, né? Trouxe o discurso dos grandes filósofos aqui para o plenário. O que motivou o senhor a entrar para a vida política? Interessante, o que me levou a entrar na vida política foi uma marmita furada. Eu trabalhava na rede e eu fui supervisor de mecânica, um dos mais novos do Brasil. Uma vez eu até estava num acidente ferroviário e a simbologia do supervisor era um capacete azul. E veio, as pessoas me chamaram a atenção. Ô menino, por que você está com esse capacete? Eu falei, eu estou com ele, porque eu faço jus a ele. O que me fez a entrar na vida pública foi eu trabalhava na Refesa, na Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e ali, na época, os servidores ganhavam ticket. Mas essas pessoas faziam uma troca desse ticket. Em vez deles comprar o ticket de alimentação, tinha alguns supermercados, algumas mercearias de Divinópolis que aceitavam o ticket, para eles aumentar o salário. E, às vezes, o funcionário levava marmita. Eles não poderiam dar o luxo, pela estrutura econômica, de usar o ticket para alimentar, enquanto a família não tinha certa condição. Aí, as pessoas levavam marmita. E tinha um determinado engenheiro que mandou desligar o aquecedor de marmita. Era um quadrante mais ou menos de 1x2, que tinha água e ficava quentando de marmita lá. Aí mandou desligar esse aquecedor. E que me revoltou. Eu, como supervisor, eu tinha uma visão muito crítica, né, da política, da economia, da organização social, sempre tive, sempre fui uma pessoa especulativa, eu gosto de questionar as coisas. E o que eu fiz? Eu bati boca com esse engenheiro. Eles me afastaram do cargo. E o povo tomou minha dor. Fizeram um abaixo-assinado. O sindicato entrou no processo. E eu acho que eu desensaí muito bem durante a crise. O sindicato me chamou para disputar uma eleição. Disputei, deu uma tunda. Em que ano que foi isso, vereador? 82, 84, né? E eu fui eleito delegado sindical.
Depois eu participei de greve, eu era supervisor, eu não podia, tinha aquela cultura que supervisor não participava de greve, participava de greve junto com a Assembleia e, não sei, e eu entrei na vida pública. Nessa época o senhor já era afiliado a algum partido político? Aí que está o interessante. Quando, por exemplo, assim, da política, e eu sempre tive uma visão mais trabalhista. Mas quem me levou para a política, né, onde que começa esse amor, esse respeito, esse carinho, é o deputado JBF, Jair Martins Filho, né, juntamente com o seu pai. Eles me procuraram. Eu era doido para filiar, era o PT. Eu achava o PT o máximo, né, de um partido. Aí o deputado Jair Martins Filho me convidou. Então essa amizade que o deputado tem, ela já vem de muitos anos com a família Martins. Eles me convidaram para ir filiar nas fileiras, o extinto PFL. E aquilo era uma crítica na universidade, porque muita gente não aceitava o aluno que eu era, o líder estudantil que eu era, o líder operário que eu era, está filiado num partido de direita, né? Todos os partidos têm pessoas boas, têm pessoas más, questão de caráter, mas em questão ideológica eu era filiado a um partido de direita, como operário. E aquilo que trazia um transtorno, o falecido Enilton Mandioca, na época, quando ele foi candidato, eu era filiado ao PFL, aí eu estava apoiando o Enilson. O Enilton Simões, o Mandioca, e o Jaimin. Aí o partido veio me questionar, falei, então larga o partido. Aí eu falei, não, você não larga não. Aí eu apoiei o Mandioca para vereador e apoiei o Jaimin para prefeito. Foi a minha primeira crise política partidária de identidade. Né? Vem de longe. Aí, nessa época o senhor cursava a faculdade? Cursava, nessa época cursava. Eu era um aluno acima da média, né? Porque eu era um aluno caxião. Um professor dava um livro, um texto, eu ficava até de madrugada. Então naquela aula eu já ia debatendo como dominava o assunto. É como eu faço aqui na casa. Você estava fazendo sociologia? Sociologia. Então, por exemplo, como eu faço aqui na casa. Depois eu fiz pós-graduação em política pela Escola Superior de Guerra. A técnica que eu tenho de estudante é a técnica que eu tenho de vereador. Sexta-feira eu levo o serviço para casa, sábado, domingo. E todo projeto eu leio, estudo, eu sei o que está acontecendo. Então, por exemplo, não passo despercebido. Quando eu fui líder do Demetrios, acho que nós não tivemos uma derrota aqui. Porque eu abria a Câmara e fechava a Câmara. Então, por exemplo, eu sabia tudo que era protocolado, dava notícia de tudo, fiscalizava, olhava o que a oposição fazia, o que ela articulava, com respeito. Então, eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu faço na vida. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente rígida comigo, né? Principalmente com horário, com dedicação, comprometimento, palavra dada, né? E eu, graças a Deus, eu sempre tive um zelo muito grande pelo tempo, pela vida, pelo conhecimento. Então eu não brinco de fazer as coisas. Eu tenho um sentimento muito grande pela essência daquilo que eu estou vivendo. Como a gente disse aqui no início, o senhor está no terceiro mandato. Como é que o senhor analisa essa caminhada até agora, esse percurso do senhor? A política mudou muito, Zé. Você, por exemplo, está aqui na casa, foi um funcionário querido por todo mundo, pelo seu jeito, pelo seu biotipo, pela linguagem. Você é uma pessoa muito polida. A política mudou muito. Quando eu cheguei aqui na casa, tinha aquelas práticas de transportar doente, as pessoas vinham aqui pedir, às vezes algum benefício material, né, pagar conta de luz, água, transportar doente. O meu tipo de leitor é um leitor mais crítico, mas eu vi isso nos corredores. E com o governo do PT, deu uma diferença muito grande que a gente pode refletir aqui. Eu tenho um amigo da Sociedade de São Vicente de Paulo, ele falou uma coisa interessante, que o governo Lula ajudou a reduzir até os trabalhos dos vicentinos. E eu não sou do PT, mas é verdade, a política mudou muito. Estava meio que informação, né? Tinha aquela herança do executivo, e da parte principalmente do assistencialismo. Claro, né? Claro, com certeza. O legislativo hoje era um erro inconsciente. Claro, inconsciente. Culturalmente, a própria formação do legislador, igual, por exemplo, aqui na Câmara, tem gente que acha que é pecado ser oposição. Igual por isso pergunta se eu sou oposição ao governo Vladimir. Sou oposição ao governo Vladimir. E não é pecado, não. Ninguém vai para o inferno ser oposição ao governo, não. E ninguém vai para o céu ou para o inferno também sendo governista. Agora, nós estamos aqui debatendo visões de ideias.
Eu fui uma pessoa que votei no Vladimir. Uma decepção que eu tive com ele, em vários aspectos, que eu não quero falar aqui, questão de gestão, você vê a cidade agora, uma sujeira danada, né? Só conversa fiada, só blá blá blá. Um governo que vai gastar mais com mídia do que investimento cultural e quase o valor da mídia, ensinamento básico no orçamento, é um governo fracassado, né? Mas o legislativo, ela vai andando. Eu acredito que por esses 10 anos o Brasil vai chegar num ápice de política muito madura. Nós vamos ver isso, esse país mais maduro, a sociedade civil participando mais, cobrando dos seus legisladores, e eu acredito que é assim que deve ser, porque o legislativo é uma porta de esperança para uma sociedade mais justa e fraterna. O senhor foi presidente da Câmara em 2006, né? À época, o lema do senhor era democracia com a inclusão social. Foi um trabalho bastante interessante que o senhor projetou aqui na Câmara, né, vereador? Não, não foi só um trabalho, né? Você está revelando uma humildade aí. Quem me ajudou demais nisso foi você e a professora Andréia, né? Você era o diretor de comunicação social da época, eu tenho essa gratidão pela sua competência, você me ajudou demais, você fez isso acontecer, você sempre colocou a alma nas coisas, e a professora Andréia Martins também, que nós demos uma preferência. Nós seguimos a política do Evangelho, tentando ser voz daqueles que eles não tinham. Nós quebramos a rampa, nós colocamos a tradução de todas as pessoas que tinham deficiência auditiva. Eu tive a oportunidade de ver um deficiente auditivo fazer um discurso aqui na Câmara, sendo traduzido pela professora Andréia. Nós colocamos um painel eletrônico, fizemos, por exemplo, a lei orgânica em braille. Então, nós investimos muito em transparência. As contas da Câmara, todas, nós colocamos, por exemplo, no portal da Câmara. Então, nós tivemos, porque eu fui muito feliz, que ganhei ter um prêmio. Principalmente na questão de inclusão social, a Câmara foi pioneira aqui. Foi pioneira. Nós fomos pioneiros para o Brasil. Né? No Brasil. Tanto que quando o saudoso prefeito Demetrios, eu pedi ele a questão da cadeira de roda motorizada, o projeto de lei foi meu que o prefeito, querido e saudoso Demetrios fez, várias cidades e vários estados copiaram o projeto. Né? A pessoa que tem uma determinada faixa de renda, que não tinha condições, um comodato da cadeira motorizada, que seria o pé para ir e vir das pessoas. Né? Mas eu fui muito feliz, eu tenho essa gratidão e quero aqui deixar de público o tanto que você me ajudou. A própria Câmara dos Deputados se informou conosco sobre a questão do projeto de inclusão social, principalmente da tradução das reuniões. Claro. À época. E minha conduta como presidente, por exemplo, se que eu tive uma conduta democrática, eu, por exemplo, o projeto do esgoto, eu fiz 7 audiências públicas. Nunca tirei um direito de vereador. Debatia, nós íamos para o debate, para a crítica, autocrítica, mas nunca tirei um direito para o vereador. Vereador calado é um perigo no plenário. Vereador tem que falar, tem que denunciar, tem que criticar, vereador tem que ser ranziza. Tem que ser. Se a gente não tiver, o governo entra na alma e bloqueia a sociedade no seu avanço. Você acha que tem que ser parlamentar, tem que falar? Parlar. Né? Nós não precisamos né? Nós não precisamos recorrer aos grandes oradores, um Draco, um Soros, um Périx, um Licurgo. Não precisamos um Marco Antônio, um Marco Túlio Júlio, os grandes oradores romanos e gregos, né? Nós não precisamos chegar a outro ponto. Mas o vereador ele tem que fiscalizar e tem que denunciar. O vereador da oposição, que, por exemplo, tenta ser governo e oposição, ele não é uma coisa nem outra. É a mesma coisa você colocar uma girafa com uma borboleta, você não sabe o que dá. Então, por exemplo, o vereador ele tem que ser governista ou tem que ser oposicionista. Não tem jeito o vereador tentar agradar a consciência dele e o prefeito. Quem foi eleito para governar tem a responsabilidade de governar. Quem perdeu a eleição, ele tem que ir para a oposição. Eu ganhei a eleição com o Vladimir, fui companheiro dele primeira hora, mas ele e o senhor Domingos sabe, me expulsaram do projeto político. Estou te falando em primeira mão. São coisas do destino, né? Expulsaram porque é ciúme. Né? No mandato do senhor como presidente, à época, o senhor atuou com vários segmentos, né? Eram os negros, mulheres, os gays. Foi um trabalho também bem interessante que o senhor desenvolveu aqui à época, né, vereador? Essa questão da opção sexual, eu acho que o Estado ele não tem que entrar nisso. E na questão do negro, isso é uma vergonha, né? Uma pessoa por causa de uma cor ser escravizado.
Então nós criamos a consciência negra, fizemos uma festa aqui. Zé Wander, eu lembro um dia que eu estava descendo a escada e tinha uma mulher negra lindíssima, uma velhinha, cansada já pelo tempo, chorando. Eu perguntei a ela, mas o que foi que aconteceu com a senhora? Eu estou chorando de alegria, que tem mais de 50 anos que eu tinha vontade de conhecer a Câmara e hoje eu estou realizando um sonho. Isso aqui é do povo. Quem paga isso aqui, essa energia, esse custo operacional da televisão, é o salário daquele que compra o pão, que paga a passagem de ônibus, que paga a água, enfim. O dinheiro desse custo operacional, que é essa entrevista que tem custo, ela não é dada, ela tem um custo, ela é editada, tem um canal de televisão, quem paga isso é o povo. E o povo tem direito de saber para onde que vai o dinheiro. O senhor, na época, ou melhor, há pouco tempo, né? O senhor concedeu, através do senhor, foi concedido o título de cidadão honorário à nossa presidente, né? Foi. Vai fazer essa entrega, ainda não entregou a placa para ela, né? Segunda-feira eu fui convidado para estar no Palácio, mas a agenda da Dilma foi eleita uma das pessoas mais poderosas do mundo, né? Segundo a revista Forbes. Então a agenda dela é uma loucura, né? Um país grande igual o nosso, com tantos contrastes, tantos problemas. Então segunda-feira eu vou estar com ela, e pretendo estar com ela, né? E não sei se ela vai nos receber, mas eu estou indo para Brasília segunda-feira e é a nossa chance de entregar ela. Se a gente não conseguir entregar, o chefe do gabinete da presidência vai receber. Eu tenho certeza que se a gente não tiver contato com ela pessoalmente, na primeira oportunidade ela virá a Divinópolis agradecer, porque a presidente Dilma gosta de Divinópolis. Agora, essa homenagem da presidente Dilma, eu sou obrigado a revelar. Ela não saiu da minha cabeça. O Demetrios, aquele é um amor de pessoa. O Demetrios, aquela humildade, aquela inteligência dele, o Demetrios que me ligou. Ele que te pediu. Ele pediu. Aí ele fundamentou, por exemplo, sem a questão, igual eu estou querendo fazer a medalha do centenário ano que vem, o presidente Lula, né? O ministro Beto Cury já teve com o presidente Lula e ele já manifestou e ficou emocionado com o pedido da Câmara, porque ele tem um carinho muito por Divinópolis e com toda certeza, talvez o presidente Lula virá aqui, por exemplo, ano que vem receber a medalha de centenário. Mas segunda-feira eu estarei em Brasília e vou receber a companhia lá da minha amiga, a Iris, presidente do PV, que vai estar em Brasília, e ela ficou sabendo, ela estará também comigo lá no Palácio do Planalto. Estou falando agora dos projetos de lei. Durante esses anos o senhor apresentou vários projetos de lei que foram aprovados aqui em plenário, né? Quais projetos assim que o senhor destaca? Deixa eu te falar, nessa legislatura eu estou mais crítico, né? Eu estou mais como fiscalizador, né? Cobrando, por exemplo, várias denúncias que tem contra o executivo e o prefeito não dá informação, essa indústria de multa. Nas anteriores o senhor apresentou muitos. Muitos. Não, a minha vida, por exemplo, eu ganhei vários prêmios, né? Segunda-feira agora eu fui eleito um vereador de destaque pelo Divinews e pela FIENG, né? Ganhei a medalha Candidez, a medalha Tiradentes, que foi me entregue pela ex-senadora Heloísa Helena, em Belo Horizonte. Então, a minha vida, ela tem sido abençoada. Eu tenho colhido os frutos como homem público. Mas, né, eu fiz a lei do pãozinho de sal, da cadeira de roda. Como que é a do pãozinho de sal? A do pãozinho de sal, acho que foi em 2001, que era... Porque o pão com bromato, aquele pão com casca, você pagaria o preço de acordo com o quilo. Então eu fui o autor dessa lei, fiz da cadeira de rodas, né? Dei o direito aos apostilamentos dos seletistas, dos diretores, né? Buscando sempre uma transparência nas ações, né? E além de tudo, ter comprometido o meu mandato com as questões de avanço social, onde, por exemplo, assim, que ele está estagnado, o político tem que enxergar onde que a sociedade deverá chegar. Então, hoje, aquilo que pode parecer absurdo, as pessoas no futuro vão rir. Então a gente tem que ter a utopia, o homem público tem que ter o sonho. Nós não podemos enxergar até na ponta do gafanhoto. Nós não podemos, nós temos que enxergar além da ponta do gafanhoto. O político que enxerga até a ponta do gafanhoto, ele pensa pequeno em favor de Divinópolis. Como que o senhor vê o papel do vereador hoje, aqui em Divinópolis, vereador? O senhor que sempre foi um sonhador, o dia sempre trouxe os discursos dos grandes filósofos aqui para o plenário, tenta colocar isso em prática também, até no seu jeito de agir, né?
Eu tive a oportunidade, Deus me deu o privilégio de estudar já velho, né? Eu fui fazer meu curso superior, eu formei com 32 anos, né? Já maduro, né? Já maduro. Comecei a trabalhar desde menino, mas eu acho que evoluiu muito, né? A Câmara, por exemplo, hoje, ela, por exemplo, tem vários vereadores, vários colegas que têm fazendo seu trabalho muito bom, né? Então, por exemplo, sim, eu quero aqui destacar o trabalho da Heloísa Serra, né? Uma candidata de primeiro mandato. O que a doutora Heloísa Serra é para hoje, para Divinópolis e pelas mulheres, você vai ver. A projeção que eu faço, eu não costumo errar análise, nós teremos 3 mulheres no plenário na próxima legislatura. Por quê? Vai ser o reflexo da candidatura e do mandato da vereadora Heloísa Serra, porque é uma vereadora ética, justa, urbana, gosta de todo mundo, gosta da vida pública, né? Então, eu tenho um respeito muito grande pelos meus colegas, mas o parlamento, de uma forma geral, seja municipal, as casas legislativas e o Congresso Nacional, está muito ainda a desejar aquilo que o povo brasileiro deseja e precisa. Quais são as expectativas do senhor para o restante dessa legislatura? Deixa eu te falar, eu tenho aprendido alguma coisa na vida, não trabalhar muito assim com o tempo, não. Ultimamente, eu tenho mudado, viver um dia de cada vez. Eu quero ser um bom vereador hoje, um bom marido, um bom filho, um bom cidadão. Então, por exemplo, o que eu quero é hoje, um mundo melhor, com o pé até na eternidade, né? Buscando sempre, por exemplo, a eternidade. Mas eu acredito que a sociedade civil está, cada dia que passa, mais consciente, está se organizando mais. As redes sociais estão trazendo uma grande contribuição para a cidadania. Hoje, um político que fazer uma coisa que não condiz com a utopia do homem público, ele é criticado. Então, eu acredito que nós teremos tempo muito bom na história, não só de Divinópolis, mas na história da caminhada humana. Você acha que as redes sociais são um fato novo, né? É claro que são. Vão influenciar demais na próxima eleição. O que eu acho que vai, não só na próxima eleição. Inclusive, influenciou a eleição da presidência americana, né? O que vai acontecer, 31 de outubro de 1517, da Catedral de Hindenburg, né, Lutero, quando faz a reforma. Ora, nós estamos vivendo um momento histórico tão bonito como aquele da época de Gutenberg. A imprensa inventada por Gutenberg, as pessoas tiveram acesso a vários livros de natureza teológica, de natureza científica, filosófica. As pessoas abriram mais a cabeça. Tanto que o século XVII e o século XVIII são chamados do século de luz, o Renascimento. Era uma nova visão da vida, da natureza, das coisas, do homem como sujeito. As redes sociais, nós não estamos convivendo com ela ainda. Nós somos analfabetos ou semi-analfabetos. Nós, por exemplo, já passamos dos 40 anos. Você chega, por exemplo, no jardim de infância hoje, uma criança, do jeito que ela mexe com os produtos eletrônicos, a gente mexia, era com carrinho de boi, era com patinete, tudo. Hoje, os brinquedos, o lado lúdico da criança está associado à eletrônica. Então, por exemplo, viver um mundo aí, que nós não sabemos que mundo será, mas com toda certeza será um mundo mais transparente, um mundo mais humano, um mundo menos injusto, porque a história da humanidade mostra isso. Nós temos 4 períodos clássicos na história da humanidade. Até lá do Neolítico, até 476, da história escrita, com a caída do Império Romano. De 476 a 1453, a tomada de Constantinópolis. E 1453 a 1789, a Revolução Francesa. Esses 4 períodos históricos, quando você estuda ele de forma isolada, você vê os avanços. Esses são os períodos clássicos da história. Mas você está vendo mudança de décadas, assim, muito rápida, por dia. Por dia. A questão, por exemplo, do jornal impresso, ele não vai mais 10 anos. Porque, por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje, na internet, você já está sabendo o que está acontecendo do lado do Atlântico. Então, essa revolução que vem aí de informação, essa organização social, o relacionamento com o poder, isso vai influenciar a vida de todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser para o melhor. Tem a possibilidade do imediatismo da informação, né? No caso, as redes sociais, como a gente disse. Com certeza, com certeza. Também barateou, né? Claro, claro. Você pode ver, por exemplo... Antes, para a gente fazer
um simples convite de casamento. Claro, claro. Zé Wander, você já parou para refletir uma coisa? As pessoas nem tinham condição de fazer. Você já parou para refletir sobre um fato? Eu quero que você faça uma reflexão. Você é um cara inteligentíssimo, uma das grandes cabeças que tem aqui nessa casa. E aqui em Divinópolis, eu conheço seu caráter, sua inteligência. Você já parou para fazer uma reflexão sobre as futuras bibliotecas? Como é que serão? Como serão as futuras bibliotecas? Como é que você vai ser uma biblioteca daqui a 10 anos? Quando você vê as grandes bibliotecas da história da humanidade, como é que será? Será que vai ser essa coisa empoeirada, arrumada? Então, o mundo, como é que será a identidade do homem daqui a 15 anos? Você vai ter que arrumar que é tanto documento? Possivelmente terão os livros só com valor histórico, né? Igual tem um vinil hoje. Claro, claro. Isso vai servir para o museu, né? De música. Vai servir, por exemplo, você ver. É igual, por exemplo, assim, você vê, por exemplo, assim, quando você vai no museu, está tudo mudando. Está tudo mudando. Isso vai ter influência na religião, na secularização do sagrado, né? A visão do homem com o mistério da vida. Essa coisa mágica que ninguém sabe ter uma resposta final, com a economia, com a organização política, né, com a formação dos três poderes. Essa forma, por exemplo, da trilogia dos três poderes estão aí hoje, já estão em decadência. Hoje, a imprensa, né, e o Ministério Público têm uma grande influência na formação da sociedade do Estado. Né? Nós temos um Ministério Público aí, que é um exemplo de 88 para cá, uma geração muito boa. Nós temos uma Polícia Federal hoje atuante, onde ninguém está acima da lei. Né? Então tem muitas coisas boas. Agora, você esperar que o planeta Terra um dia será um céu? Não. O céu é uma coisa interior, né? Mas o conflito faz parte da relação humana. Faz parte. Né? O que fez o homem chegar nesse estágio, você estava falando em filosofia, tem um filósofo que eu gosto mais dele, chama Kierkegaard, ele fala uma coisa interessantíssima. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. O que faz a coisa avançar, o que fez o homem dominar o cosmos, dominar os mares, né, dominar a natureza, foi a forma que cada um viu a natureza. A forma que um viu uma árvore para ver a sombra, outro viu os frutos, outro viu o tronco. Então o que faz o homem é essa forma crítica do debate, da autocrítica. Aí que produz a ciência. A eterna busca pelo saber. Buscando. Né? Igual, por exemplo, a doença do câncer existe? Existe. Só não equacionamos ela ainda. A cura vai chegar um tempo, é igual a energia. Antes de Einstein, nós não sabíamos como é que era a forma da energia. Hoje nós sabemos, mas já existia. Einstein que abstraiu e codificou. Então, por exemplo, assim, não tem nada de novo sobre o Sol, né? Então as coisas existem. Nós ainda que não temos ainda o olhar da essência, da bondade, da ciência, para chegar e mostrar as coisas. Mas as coisas existem e a natureza não é um mistério assim, igual dispensa, não. Vereador, nosso programa está chegando ao final. A gente agradece a participação do senhor, com prazer. A gente terá outras oportunidades aqui para que o senhor possa falar da sua atuação, né, da sua proposta, que sempre vem tentando o melhor para a sociedade de Divinópolis. Muito obrigado, senhor. Eu que te agradeço, Evandro, e quero aproveitar a oportunidade de dirigir a todos que nos assistem, desejar para você um Natal bem santo, um Natal cheio de paz, e tenho certeza que 2012 será melhor para você, para mim, para o Zé Evandro e para todos, porque a lei maior é a lei da evolução. Fique com Deus e muito obrigado. Eu agradeço a todos. Chega ao final mais um Lente Aberta. Você pode seguir a Câmara através do nosso Twitter, @CâmaraDiv.